tarde a todos e todas. Eu sou o Fabrício França, eu faço graduação em História pela Universidade de Brasília e eu vim aqui conversar um pouco sobre a minha pesquisa com vocês, de PIBIC. A ideia da pesquisa ela surgiu durante uma matéria de Brasil Império que eu estava fazendo, e em um momento da matéria a gente conversou muito sobre as contradições do liberalismo, né? Ou que pareciam contradições do liberalismo à época. Eu achei toda a discussão muito interessante e comecei uma mini pesquisa individual, fazendo análise de algumas fontes da época que eu achava que poderiam me trazer algumas ideias e fazendo leituras, né, sobre bibliografia já consolidada sobre esse assunto. Nisso eu me deparei com uma fonte muito interessante. A fonte consistia em uma matéria de jornal publicada em 1842 pelo liberal pernambucano. E a matéria de jornal era intitulada O Liberalismo de Lord Palmerston. A questão interessante aqui na fonte é que toda a narrativa se desenvolve acusando os ingleses, né, falando que os ingleses são liberais falsos. Os ingleses, na figura desse Lord Palmerston, são liberais falsos porque eles querem legislar, querem dominar sobre as questões próprias do Brasil. Toda essa narrativa, obviamente, se desenvolve sobre a questão da abolição da escravidão, né, que era a pauta da época, era o grande problema que era discutido nesses lugares políticos na época, né. Então eu achei tudo isso curioso, porque como um país, uma metrópole que se consolidou durante tanto tempo como o bastião do liberalismo, como guardião do liberalismo, né, é acusado por uma periferia capitalista de serem falsos liberais, né. Eu levei essa fonte, que eu achei curiosa, para minha professora e comentei um pouco sobre a ideia da pesquisa. Ela aceitou uma orientação e a gente começou... Ela aceitou ser minha orientadora, né? E a gente começou uma pesquisa propriamente dita sobre isso. Nisso a gente fez uma seleção por um estudo de caso e a gente optou pela família de Souza Leão no personagem de Domingos Souza Leão. A gente optou por esse personagem histórico porque ele inicia sua carreira no Partido Conservador, vai para o Partido Progressista e termina sua carreira no Partido Liberal. Então, a partir desse personagem, a gente achou que poderia observar as mudanças que esse contato com o liberalismo e essa assimilação do liberalismo causa nessas próprias dinâmicas familiares e econômicas, né, da época e na província específica. A conclusão aqui é uma hipótese mesmo, e é de que o liberalismo como ideia ele entra necessariamente em ressonância com o padrão da época, com as dinâmicas já da época compartilhadas naquele universo social e simbólico, né? Então, a ideia aqui é tratar a própria contradição da ideia na sua aplicabilidade, no caso concreto. O abstrato tomando forma e toda a contradição que isso gera para esse abstrato, para essa ideia abstrata se inserir num contexto específico, né? Então, e acaba sendo uma concepção muito dialética entre esses dois campos, né? A ideia e a aplicação, porque um vai dando combustível e fortalecendo o outro para essas contradições ficarem menos aparentes, né? A própria época, assim. E só a gente, com esse perspectivismo, consegue observar melhor essa contradição. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro essa apresentação e pretendo continuar pesquisando sobre esse assunto. Boa noite, novamente.